línguas estranhas são um sinal de batismo com o Espírito Santo? O conceito de batismo com o Espírito Santo é um tema de grande relevância no contexto teológico e eclesiástico. Durante os séculos, essa doutrina tem sido alvo de interpretações variadas, especialmente dentro das comunidades pentecostais. A interpretação predominante entre os pentecostais contemporâneos sugere que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, manifestada pelo falar em línguas estranhas. No entanto, essa visão surgiu apenas no início do século XX, contrastando com os 18 séculos anteriores, nos quais a Igreja entendia que essas línguas estranhas eram, na verdade, idiomas estrangeiros. Este artigo busca explorar essa transição interpretativa, contextualizando-a historicamente e teologicamente. Pentecostes e o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Pentecostes, estavam presentes judeus de várias regiões do mundo antigo que não compreendiam a língua dos apóstolos, Atos 2, 4 ao 11. O termo outras línguas refere-se claramente a idiomas estrangeiros, como indicado pelo contexto onde a multidão entendia em suas próprias línguas maternas, vernáculas. Conexão com a Torre de Babel. O fenômeno de Pentecostes conecta-se à narrativa da Torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas dos povos, resultando na criação dos diversos idiomas. Em Pentecostes, o Espírito Santo de Jeová Deus, ou seja, seu poder, reverte essa confusão, trazendo compreensão entre os idiomas e unindo a congregação. A nação israelita, que antes era predominantemente nacional, Israel, passou a ter um caráter universal, conforme indicado em Mateus 28, 19, o papel dos discípulos. Os discípulos, capacitados pelo Espírito Santo, não necessitavam aprender novos idiomas em escolas. Eles foram habilitados a falar em outras línguas com o objetivo de cumprir a missão evangelística e não para um frenesi mântrico ou espetáculo, a perspectiva de Paulo. Nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, Paulo aborda o mesmo fenômeno, enfatizando que o dom das línguas servia para promover a unidade e não a autoexaltação. Quando Paulo menciona que quem fala em outra língua não fala a homens, mas a Deus, 1 Coríntios 14 e 2, ele indica que Deus, Criador de todos os idiomas, entende, mas os homens, que não compreendem o idioma, ficam sem entendimento, assim como ocorreu com alguns em Pentecostes. Atos 2:13. Ironia de Paulo e edificação mútua. Dentro desse contexto, Paulo faz uma observação irônica ao afirmar: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. 1 Coríntios 14:4. Ele enfatiza que o dom das línguas deve servir para a edificação mútua e não para benefício pessoal. Glossolalia e o fenômeno pentecostal. A glossolalia, ou falar em línguas, é um fenômeno amplamente observado nas igrejas pentecostais. Atualmente, muitos pentecostais acreditam que a glossolalia é uma evidência direta do batismo no Espírito Santo. Esse fenômeno envolve a vocalização de sons que não correspondem a nenhum idioma humano conhecido, sendo interpretado como uma linguagem celestial ou espiritual. No entanto, essa prática contrasta com a interpretação bíblica e histórica do fenômeno das línguas em Pentecostes. Conforme descrito anteriormente, o evento de Pentecostes, Atos 2, 4 a 11, envolveu a capacitação dos discípulos para falar em idiomas estrangeiros reconhecíveis pelos ouvintes. O objetivo era evangelizar judeus de várias regiões, facilitando a comunicação direta na língua materna de cada um. A prática atual de glossolalia entre os pentecostais pode ser vista como uma evolução interpretativa da experiência original descrita na Bíblia. Enquanto os primeiros cristãos falavam idiomas reconhecíveis para facilitar a evangelização, os pentecostais modernos interpretam o falar em línguas como um sinal de fervor espiritual e uma conexão direta com o divino. Essa evolução traz à tona uma contradição entre a prática histórica e a interpretação contemporânea do fenômeno. Conclusão. Concluímos que a interpretação pentecostal contemporânea do batismo no Espírito Santo
como uma segunda bênção, evidenciada pelo falar em línguas estranhas, não é consistente com a perspectiva histórica da Igreja. Esse dom, como entendido originalmente, tinha um propósito evangelístico e servia para a edificação mútua da congregação primitiva cristã. Acredita-se que esse dom tenha cessado após cumprir seu propósito histórico, uma vez que a Bíblia foi traduzida para a maioria dos idiomas e existem evangelistas em quase todas as línguas vernáculas. É essencial que revisitemos as Escrituras e a história da Igreja para uma compreensão mais profunda e precisa dessa importante doutrina.